família dele? Não, Qual é o contexto? Por que você veio aqui ajudar, então? Qual o motivo? Queria saber. eu tava caminhando na rua, aí eles falaram, "Pô, você pode vir pra atestar que estamos fazendo as coisas da maneira correta." Antes de continuar, deixa eu te falar rapidinho. Se você curte o canal, dá uma olhada na nossa loja de camisetas. Cada estampa ajuda a manter esse conteúdo vivo. O link tá na descrição. Valeu pelo apoio. Foi por motivos legais que eu estive aqui. Mas como assim? Você tem alguma relação com o... Só pra gente Você é entender. amigo do Ciro, da família dele? Não, Qual é o contexto? Por que você veio aqui ajudar, então? Qual o motivo? Queria saber. eu tava caminhando na rua, aí eles falaram, "Pô, você pode vir pra atestar que estamos fazendo as coisas da maneira correta." Sou. Não, eu não o conheço. Rafael. Eu não vou comentar. O caso do Daniel Vorcaro traz sempre diversas informações curiosas e interessantes de desdobramentos que vão acontecendo ao longo desses meses diversos de operações, né, de fases de operações, principalmente Operação Compliance Zero. Esse é mais um fato curioso que a gente vai entender melhor daqui a pouquinho com a própria Nicole Diniz. Essa é uma pessoa que teria sido colocada pela PF dentro da casa do Ciro Nogueira para acompanhar a operação lá de busca e apreensão em um dos endereços ligados ao Ciro Nogueira, esse o principal, a casa dele aqui em Brasília, numa região nobre de Brasília, aqui do Lago Sul, para atestar que a Polícia Federal não estava ali fazendo nada de errado, estava cumprindo todo o papel dela. Mas a gente vai entender melhor quem é essa pessoa daqui a pouquinho, justamente com os detalhes ali da Nicole Diniz, que em breve volta com a gente. Vamos continuar falando de Ciro Nogueira, de Daniel Vorcaro e a quinta fase da Operação Compliance Zero, ao vivo agora com outro colunista nosso, o Igor Gadelha, que também, claro, está se debruçando sobre esse caso todo. Ô Igor, até hoje de manhãzinha, antes da gente saber da quinta fase da Operação Compliance Zero, o foco era a delação do Daniel Vorcaro, que você tem diversos detalhes, a gente também vai falar sobre isso. Mas aí, a gente descobre que Ciro Nogueira é um dos alvos da quinta fase da Operação Compliance Zero. Ele já tinha aparecido ali naquelas mensagens de Daniel Vorcaro com ele mesmo, no caso ali da proposta do aumento do teto do FGC, mas ele volta agora com tudo, agora efetivamente investigado pela Polícia Federal. Ô Igor, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que acompanham aqui o Acorda Metrópolis. De tédio a gente não morre aqui em Brasília, né? A gente se programa uma cobertura. Hoje todo mundo achava que o foco seria o encontro de Lula com Trump, e é um dos focos, mas aí a Polícia Federal vem e sempre nos causa essa surpresa. Pois bem, não é novidade para ninguém aqui em Brasília que o senador Ciro Nogueira tinha essa relação muito próxima com o Daniel Vorcaro. Os dois sempre diziam ali nos bastidores que tinham uma relação de amizade. Agora, o que o Ciro dizia até então, antes de a Polícia Federal, né, entregar esse relatório ao STF, e antes dessa operação, é de que era apenas uma relação de amizade sem troca de interesses ou de favores, sejam eles financeiros ou não, né? E hoje a gente viu que não, que o Ciro Nogueira, na verdade, além dessa amizade que ele disse que tinha com o Daniel Vorcaro, ele se beneficiou, né, de uma série de benesses dadas pelo o banqueiro, né, como custeio de viagens, pagamentos de despesas, e em troca, o Ciro Nogueira atuou ali no Senado Federal, apresentando, né, aquela emenda para aumentar o limite, né, do uso do Fundo Garantidor de Crédito para R$ 1 milhão de reais, que beneficiava diretamente o Daniel Vorcaro. Então, não era surpresa para ninguém essa operação, era algo que a gente esperava, né, já que ia acontecer, a gente obviamente não sabia o time. Agora acontece aí dias depois de o Senado Federal rejeitar a indicação de Jorge Messias ao STF. O Ciro Nogueira se dizia um apoiador de Jorge Messias, até porque os dois, o Jorge Messias também tem algumas origens ali no Piauí, que é o reduto eleitoral do Ciro Nogueira, né? Mas tudo isso aí vem num contexto pós-Messias. Claro, a Polícia Federal já vinha investigando, teve acesso às mensagens do celular do Daniel Vorcaro, está claro ali no documento de que foram as mensagens do celular do Daniel Vorcaro, né, e de pessoas ligadas a ele que basearam essa operação, porque essas mensagens mostravam ali o pagamento, né, de benesses para o Ciro Nogueira. Agora, um ponto curioso, que eu até publiquei agora há pouco na coluna, Natália, é de que a operação da Polícia Federal ela se restringiu aos endereços residenciais e empresariais do Ciro Nogueira. Eles não fizeram operação no gabinete do Ciro Nogueira no Senado. Foi excluído da operação da Polícia Federal.
Na minha avaliação, isso é uma forma ali também de não tentar dar a entender de que seria uma retaliação até o próprio Alcolumbre, né? Ou para não correr o risco de a Polícia Federal chegar lá no Senado e o Alcolumbre, que é o chefe da casa, não autorizar a entrada da Polícia Federal, mesmo com mandado judicial, e aí poderia gerar uma crise. Então, para não gerar esse tipo de crise, acabou que se restringiu ali a casa do Ciro Nogueira, tanto em Brasília quanto endereços dele lá no Piauí, que é o reduto eleitoral. E pelo que eu apurei até agora, já levaram o celular do Ciro Nogueira. E a gente vê que os celulares têm sido fundamentais, né, para os avanços da Polícia Federal. Ô Igor, a gente já mostrou alguns prints aqui dessa decisão, a gente vai colocar mais um, que traz justamente um pouquinho da relação do Ciro Nogueira com o Daniel Worcaro, como que a Polícia Federal chega, né, até o Ciro Nogueira e finalmente consegue colocá-lo como investigado a partir dessa fase. Vou pedir para a nossa produção ampliar para eu conseguir ler junto aqui com a nossa audiência. Mas nesse trecho tem o seguinte, abre aspas, segundo a representação, tais vantagens teriam compreendido hospedagens no Parque Hyatt, New York, despesas em restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Há ainda referência à disponibilização de cartão destinado à cobertura de despesas pessoais, considerados em conjunto e em juízo de cognição sumária próprio desta fase, tais elementos reforçam a necessidade de aprofundamento probatório e de cautelas a serem adotadas para que provas não sejam ocultadas e ajustes não sejam realizados entre os investigados. A gente vê a correria da imprensa aí na divisão de tela, que são os agentes da Polícia Federal entrando no carro. A gente vai ampliar essa imagem e depois a gente volta na leitura desse print, né, da decisão de tudo que a gente viu da Polícia Federal hoje. A Polícia Federal está na casa, né, saindo da casa, alguns agentes, não sabemos se todos os agentes já estão indo embora, deixando a casa do Ciro Nogueira, mas essa é a casa do Ciro Nogueira aqui, no Lago Sul, em Brasília, uma região bastante nobre de Brasília. Os agentes em carros descaracterizados, o que é bastante comum num dia como hoje, de busca e apreensão, 10 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, no Piauí, que é o reduto eleitoral do Ciro Nogueira, também São Paulo, Minas Gerais. Minha produção me atualiza que esses veículos, inclusive, que os agentes estão dirigindo, são carros e moto, aquela moto ali, né, que a gente mostrou mais cedo, que está lá na frente da imagem, são bens do Ciro Nogueira que estão sendo apreendidos. A gente vê, como o Igor trouxe pra gente agora, um celular do Ciro Nogueira já apreendido, já está em posse da Polícia Federal, mas também agora a gente registra carro e moto. Carros, produção, ou só um carro? Um carro e uma moto do Ciro Nogueira dirigindo ali, aquele carro preto que a gente viu, um agente dirigindo, era justamente ele levando para a Polícia Federal alguns dos bens do Ciro Nogueira que foram apreendidos. E aí na decisão, a gente volta com a decisão e daqui a pouquinho a Nicole Diniz traz ainda mais detalhes de tudo que aconteceu ali na casa do Ciro Nogueira. Voltando aqui para esse print da decisão, eu já li a parte ali do ponto 14, que traz alguns dos benefícios que Ciro Nogueira teria recebido do Daniel Worcaro para o esquema criminoso, e no ponto 15 aí diz o seguinte, abre aspas, apenas a título ilustrativo, dentre os elementos indicativos da efetiva realização dos pagamentos relacionados às viagens internacionais, colhe-se de diálogo entre Léo Serrano, que intermediava as operações, e Daniel Worcaro, o seguinte questionamento. A gente tem aí o detalhe da continuação, produção. Esse ponto também, parte das conversas, né, que foram interceptadas pela Polícia Federal. Ou melhor dizendo, né, essa palavra não é boa para essa ocasião. As conversas que a Polícia Federal conseguiu registrar, pegar a partir dos aparelhos ali do Daniel Worcaro. O Léo Serrano fala o seguinte, só uma pergunta rápida. É para os mesmos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro e Flávia até sábado? E aí o Daniel Worcaro responde, sim, depois leva o meu cartão para São Bartis. Eu não consigo ler exatamente essa parte aí. Não, eu não consigo ler para a produção. É isso que está escrito em parênteses que está atrás aqui das informações que eu tenho no meu retorno. Mas é parte de um diálogo importante do Daniel Worcaro com o tal do Léo Serrano, o Igor Gadelha. Dessas trocas de mensagem que vão colocando essas confirmações desses benefícios, desses agrados que o Daniel Worcaro também teria feito para o Ciro Nogueira.
O mais engraçado que você vê aí, Natália, é que era o cartão do Ciro Nogueira, ou na verdade o cartão do Vorcaro, que estava sendo usado pelo Ciro Nogueira. Então era uma teia complexa ali, até para evitar rastreio ali, né? De repente, de o Vorcaro pagar. Porque o que é comum hoje em dia é esses tipos de banqueiros, essas pessoas, né, bancarem, né, pagarem a fatura do cartão de crédito dos políticos. Mas nesse caso, não. O Ciro Nogueira, pelo que as mensagens indicam, estava usando o cartão do do Daniel Vorcaro. E, inclusive, o Daniel Vorcaro pede aí para que o cartão depois seja levado para San Barthes, que é uma ilha ali no Caribe muito, né, frequentada por políticos e pessoas da alta sociedade, digamos assim. Então, mostrava ali que era uma relação muito próxima, né, que o Ciro usava o próprio cartão de crédito do Daniel Vorcaro. Agora, o que eles vão ter que provar aí é mostrar, assim, de que forma o Ciro Nogueira atuou para beneficiar o Daniel Vorcaro. Tem essa emenda, né, do FGC, ela não chegou a ser aprovada pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, né, de uma forma definitiva. Agora resta saber de que forma, né, o Ciro Nogueira atuou, né, de outras formas para, digamos assim, pagar, né, retribuir o pagamento dessas despesas. Ô, Igor, contextualiza para nossa audiência quem é, né, o Ciro Nogueira, a importância do Ciro Nogueira. Ele foi ministro de Jair Bolsonaro.